A gente vai continuar falando de economia e a gente vai falar de economia de uma entrevista importante que nós fizemos ontem aqui na CNN Brasil. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ele confirmou um novo bloqueio no orçamento a ser anunciado hoje. Foi durante essa entrevista ao Hora H da Thaís Herédia. Vitória Queiroz, traga os detalhes desse bloqueio, porque isso mexe no orçamento em ano eleitoral. Boa tarde a você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na tarde de hoje. É isso mesmo, mexe no orçamento nesse ano eleitoral, mas já era algo esperado. O governo federal já tinha anunciado um bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais no primeiro relatório de avaliação das receitas e despesas que foi divulgado em março. E agora se espera ampliar essa fatia que está bloqueada para assegurar o cumprimento das regras fiscais. Lembrando que tanto o bloqueio quanto o contingenciamento são esses mecanismos acionados pela equipe econômica como uma forma de assegurar o cumprimento da meta fiscal. E a notícia boa é que não está previsto um contingenciamento nesse relatório que vai ser divulgado hoje. O bloqueio, Uribe, é acionado quando há um crescimento das despesas do governo federal de uma forma que pressiona o orçamento. E aí o que o governo faz nesse caso? Ele bloqueia aquelas despesas que não são obrigatórias, como investimentos, e também despesas administrativas, para conseguir colocar essas despesas dentro do orçamento da União. Já o contingenciamento acontece quando o governo percebe que há uma frustração de receitas ou identifica que há um risco de descumprimento da meta fiscal. Lembrando que neste ano a meta fiscal é de um superávit de 0,25% do PIB, o Produto Interno Bruto. Inclusive, em relação a isso, vai ter uma informação importante nesse próximo relatório que vai ser divulgado daqui a pouquinho. Porque no primeiro relatório o governo estava projetando que ia terminar o ano com uma conta positiva de cerca de 3 bilhões e meio de reais. Esse dado vai ser atualizado provavelmente daqui a pouco e é importante a gente ver se o governo vai continuar sinalizando um superávit ou se vai ter um déficit assegurando o cumprimento da meta fiscal mirando na banda inferior dessa meta. Uribe e Tainá. Obrigada, Vitória, pelas informações. A gente vai continuar aí na seara de Vitória Queiroz falando sobre economia e sobre a Selic, que foi pauta da entrevista de ontem do Dario Durigan ao Hora H. O ministro disse que no Brasil os juros não são civilizados, com uma taxa básica de 14,5% ao ano. Eu estou de acordo que os nossos juros não são juros civilizados. É algo que me incomoda muito ver a nossa dívida sendo rolada num juros nesse patamar. Agora, veja, de novo, o compromisso aqui é de trabalho duro, encarando de frente as questões que nos aparecem. Em ano eleitoral, em vez de tomar o dinheiro dos governadores, eu sentei com todos os governadores e pactuei com eles uma medida em que a gente divida a conta, cabendo no bolso da União, cabendo no bolso dos estados, para que a gente garanta abastecimento de diesel no país. Nós estamos discutindo agora com o setor do agronegócio no Congresso Nacional a renegociação de dívida para os agricultores. Me pareceu que o texto estava indo para um caminho muito ampliado que prejudicaria a estabilidade fiscal do país. Eu prontamente fiz um apelo ao senador Renan, à senadora Tereza, para que a gente rediscutisse o tema, claro, atendendo a demanda que vem do setor do agronegócio, mas não causando um problema para o país. A gente tem feito isso a todo momento. Não dá para a gente achar que vamos fazer uma bala de prata. Você me perguntou, está satisfatório? Eu acho que nós estamos no caminho correto, mas tem mais coisa a ser feita. E durante essa conversa, Durigan negou que o governo federal gaste muito. Ele também disse que é preciso manter o controle da despesa pública a fim de cumprir o arcabouço fiscal. O governo gasta muito, por isso a taxa de juros é alta. O que não é verdade. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. A gente foi controlando o gasto durante esse governo Lula, depois de uma série de desarranjos causados pelo governo anterior, que se usava uma narrativa fácil para dizer que tinha uma regra de gasto, que ia fazer um monte de privatizações, de fato empurrou gastos para frente. Mais correto do que dizer tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, o que eu digo é nós temos que manter o controle da despesa pública. O arcabouço permitiu que a despesa crescesse 2,5% ao ano. A receita foi sendo recomposta a uma velocidade mais alta que a despesa. Por isso que a gente teve um encontro de contas e fomos diminuindo o déficit com o tempo. O fato do juro ser alto no país, ele tem uma série de outras explicações. O fiscal, ele é parte da explicação do montante de juros de um país, mas não é a bala de prata. Olha só, viu, Uribe, se o fiscal
não explica os juros altos? O que explica? O Dario Durigan, ainda nessa entrevista, atribuiu parte da culpa ao cenário econômico causado pela guerra no Oriente Médio. Diz também sobre os impactos de medidas de auxílio que o governo anunciou nas últimas semanas, afirmou que elas não devem causar um desarranjo nas contas públicas. Se a gente tem visto um aumento de taxa de inflação e, portanto, uma pressão na política monetária para lidar com a inflação, essa explicação vem da guerra, vem da geopolítica e não vem da situação fiscal do país. Também não é verdade que nós estamos injetando dinheiro para aumentar a demanda na economia de maneira geral. É fato, sim, que nós criamos linhas de crédito específicas para alguns setores que estavam sendo mais impactados. Então, o setor de caminhões e ônibus, por exemplo, é um setor que estava prestes a fazer grandes layoffs, demitir, desmobilizar, e o que a gente perderia a capacidade produtiva no país. Então, foi feita uma linha específica de crédito para ônibus e caminhão, o que ajudou esse setor específico a voltar a produzir, a voltar a gerar bem de capital para o país. A linha dos motoristas, agora de aplicativo, para os taxistas, a gente tem que considerar, do meu ponto de vista, nessa mesma linha. É uma ajuda específica para um setor para que a gente tenha ganho de capital, uma espécie de instrumento de trabalho para esses trabalhadores. Não me parece que uma linha para o setor de motoristas, uma linha para caminhões e ônibus, vá causar um desarranjo do ponto de vista macroeconômico.